Em Quem Ama Cuida, uma volta inesperada vai mudar completamente o destino da família Brandão. Quando todos acreditavam que Pilar, Ulisses e Ingrid tinham finalmente tomado o controle da joalheria, uma voz do passado ressurge para virar o jogo. Heitor Brandão, filho de Arthur, reaparece disposto a fazer justiça, derrubar a farsa dos traidores e devolver a Adriana tudo o que foi arrancado dela. Tudo começa quando Adriana recebe uma ligação misteriosa. Ao ouvir o nome de Heitor do outro lado da linha, ela quase não consegue acreditar. Para ela, aquilo parece uma brincadeira cruel, um golpe baixo, alguém tentando mexer com uma ferida antiga. Mas a voz firme do homem confirma o impossível. Heitor está vivo, voltou e sabe de tudo. Adriana, sou eu. Eu voltei para acabar com o legado de injustiças da. A fisioterapeuta fica sem ar. A lembrança de Arthur vem como uma onda de dor e esperança. Ela diz a Heitor que o pai dele nunca deixou de amá-lo, que sofreu todos os dias com seu desaparecimento e que sentia falta dele naquele ninho de cobras onde a ambição sempre falou mais alto que o sangue. Heitor, emocionado, mas focado, não perde tempo. Afirma que sabe da injustiça brutal cometida contra Adriana, dos anos que ela passou isolada, das mentiras criadas por Ademir e da crueldade de Pilar. Ele envia um endereço e pede que ela vá imediatamente até lá. A hora de esperar acabou. A hora da justiça começou. Enquanto isso, Heitor se reúne com Tiago e Silvana. O clima é pesado, marcado por arrependimento e revolta. Silvana admite que foi omissa no passado, que fechou os olhos para as armações de Pilar e que só percebeu tarde demais que, se aquela família foi capaz de destruir Adriana por dinheiro, também poderia destruir seu filho sem remorso. Tiago, ainda ferido pela derrota na joalheria, confirma que Pilar armou tudo no conselho para colocar Ingrid na presidência. Para ele, aquilo não foi apenas uma manobra empresarial. Foi uma humilhação depois de anos dedicados à empresa de Arthur. Ingrid assumiu uma cadeira que não sabe ocupar, enquanto Ulisses se deixou manipular como sempre. Quando Adriana chega ao local marcado e vê Heitor diante de si, a emoção toma conta. Ele caminha até ela e a abraça com força, como quem tenta compensar anos de ausência em poucos segundos. Heitor pede perdão por não ter aparecido antes, por não ter impedido que Pilar e Ademir destruíssem sua vida, mas promete que, daquele momento em diante, ela não lutará sozinha. Eles vão pagar por cada dia que você passou condenada por uma mentira. Silvana também se aproxima, com os olhos marejados, e pede perdão. Reconhece que a família sabia do caráter de Pilar, mas teve medo de enfrentar. Adriana escuta tudo com firmeza. Ela não esquece o que sofreu, mas entende que agora o mais importante é saber de que lado cada um está. A conversa então se volta para a joalheria. Tiago explica que Ingrid foi colocada na presidência por um complô sujo. Silvana teme que a empresa afunde em dívidas nas mãos da jovem. E Heitor, com uma calma assustadora, garante que não permitirá que destruam a obra da vida de seu pai. Ele revela que tem um plano cuidadosamente traçado para derrubar Pilar, Ulisses e Ademir. Tiago exige detalhes, ansioso para atacar logo, mas Heitor ainda guarda uma carta importante. Antes de expor a estratégia, precisa confirmar se a peça principal está no tabuleiro. Então liga para Pedro. Do outro lado, Pedro confirma que está tudo pronto e que Ademir não suspeita de nada. O caminho está livre. Ingrid não ficará mais um dia na presidência, e Pilar e Ulisses também serão arrancados do poder. Heitor desliga, olha para Adriana, Tiago e Silvana e finalmente começa a explicar o plano. O silêncio domina a sala, enquanto todos percebem que aquela jogada é maior do que imaginavam. Não será apenas uma revanche, será uma tomada de poder completa. Adriana, com os olhos brilhando, sente a esperança renascer. Você tem a mesma mente brilhante do seu pai. Heitor voltou no momento certo para salvar o legado de Arthur, ou essa entrada triunfal ainda esconde algum segredo? Depois de revelar que Pedro já tinha preparado a parte jurídica do plano, Heitor conduz Adriana, Tiago e Silvana até o lugar onde Pilar acreditava ter consolidado sua maior vitória, a sala da presidência da Brandão Joia. Ali,
Ingrid ocupava a cadeira como se fosse dona de um império que nunca construiu, enquanto Pilar saboreava a sensação de ter arrancado Tiago do comando da empresa. Mas essa sensação dura pouco. A porta se abre de repente e Heitor entra acompanhado de Adriana, Tiago e Silvana. O impacto é imediato. Pilar fica paralisada, como se estivesse vendo um fantasma. Ulisses recua, sem conseguir esconder o susto. Ademir tenta manter a compostura, mas sua voz denuncia o nervosismo. Ingrid, sentada na cadeira da presidência, não entende quem é aquele homem, mas percebe que a presença dele ameaça tudo. Pilar, com os olhos arregalados, quase sem ar, murmura que aquilo é impossível. Para ela, Heitor deveria estar perdido no passado, enterrado em uma história que a família usou como desculpa durante anos. Você não pode ser o filho de Arthur. Isso é uma alucinação. Heitor a encara com frieza. Não existe emoção exagerada em sua resposta, apenas a calma de quem esperou o momento certo. Ele deixa claro que está ali para recuperar o legado do pai e impedir que a obra de Arthur seja destruída por oportunistas. Ulisses tenta perguntar como ele sobreviveu, mas não consegue sustentar a voz. Ademir reage com agressividade, dizendo que tudo não passa de uma farsa criada por Tiago para retomar o poder. Ameaça chamar a segurança e invalidar aquela entrada. Mas Heitor não se intimida. Pelo contrário, parece desejar que Ademir envolva as autoridades, porque sabe que o advogado tem muito mais a perder do que imagina. Adriana então dá um passo à frente. O olhar dela encontra Pilar, e todo o passado parece voltar para dentro daquela sala. Os anos de injustiça, o isolamento, a acusação falsa, a memória de Arthur e a arrogância da mulher que se beneficiou de sua queda. A sua máscara caiu, Pilar. Eu sobrevivi para ver a sua ruína. Ulisses tenta defender a irmã, mas Adriana o corta imediatamente. Ela o acusa de ter sido capacho de Pilar, cúmplice silencioso de uma armadilha que destruiu uma vida inocente. O homem tenta reagir, mas a firmeza de Adriana o cala. Pela primeira vez, ele sente que a conta também chegará para ele. Ingrid, tomada pelo medo, se encolhe na cadeira da presidência. Tiago, vendo a jovem exatamente no lugar que lhe foi arrancado, não perde a oportunidade. Com ironia, diz que ela pode parar de tremer e começar a juntar suas coisas porque sua brincadeira de presidente terminou. Você nunca passou de uma marionete. Pilar explode. Grita que houve assembleia, que Ingrid foi eleita, que a empresa pertence aos Brandão e que Adriana não tem moral para cantar vitória ali dentro. Mas antes que ela continue seu discurso venenoso, Pedro entra na sala com o documento decisivo nas mãos. A presença dele muda tudo. Pedro anuncia que aquele papel reconhecido em cartório concede poderes totais a Heitor como filho e herdeiro legítimo de Arthur, ao lado de Adriana, também herdeira por direito. Pilar perde o controle. Diz que o documento não vale nada, que aquilo é uma farsa, que a joalheria pertence aos irmãos de Arthur. Ademir tenta intervir como advogado da empresa, prometendo anular tudo no tribunal. Mas Pedro não vacila. Ele já havia preparado cada detalhe. O caminho jurídico estava aberto, e a autoridade de Heitor não podia mais ser tratada como invenção. Ulisses também protesta, suando frio, incapaz de aceitar que o poder escorreu de suas mãos em questão de minutos. Então Heitor ergue a voz e encerra o espetáculo. Como herdeiro legítimo, eu destituo Ingrid do cargo neste exato momento. A sala fica em silêncio. Ingrid parece desabar por dentro. Pilar arregala os olhos, tomada por ódio e incredulidade. Heitor continua, implacável. Nomeia Tiago e Adriana como os novos presidentes da Brandão Joias, devolvendo a empresa às mãos de quem realmente pode honrar o legado de Arthur. Para Tiago, é a reparação de uma humilhação recente. Para Adriana, é mais que poder. É justiça. É a prova de que a mulher que tentaram apagar voltou para comandar aquilo que sempre tentaram roubar dela. Pilar tenta gritar, mas já não manda em ninguém. Ingrid sai da cadeira como quem perde uma coroa falsa. Ulisses percebe que o tempo de obedecer à irmã sem consequência e Ademir entende que sua influência jurídica já não assusta aquele. Heitor olha para todos e dá a sentença final. Peguem suas coisas.
A Brandão Joias não pertence mais a você. Agora eu quero saber a sua opinião. Heitor fez certo em tirar Ingrid da presidência de forma tão direta? Ou deveria ter esperado uma nova reunião do conselho? Depois de Heitor tirar Ingrid da presidência e colocar Adriana e Tiago no comando da Brandão Joias, quem ama cuida entra em uma nova fase de vingança, justiça e segredos enterrados há décadas. Pilar, Ulisses e Ingrid saem humilhados da sala onde acreditavam mandar, mas Heitor sabe que aquela vitória ainda não basta. Para derrubar Pilar por completo, ele precisa encontrar a prova que a vilã mais protege. E essa pista surge quando Rosa liga para ele de forma urgente. Do outro lado da linha, a cozinheira fala em voz baixa, como se cada palavra pudesse colocá-la em perigo. Ela revela que Pilar chamou Yuri para uma conversa privada, trancou a porta e parece prestes a revelar algo muito sério. Heitor estranha. Pilar não confia em ninguém, muito menos em um segurança mulherengo como Yuri, a não ser que esteja desesperado. Rosa, escute com atenção. Descubra o que ela está escondendo. Rosa hesita. Sabe que, se Pilar a encontrar bisbilhotando, pode ser colocada para fora sem piedade. Mas a lealdade a Heitor e a Adriana fala mais alto. Ela caminha pelo corredor da mansão, com o coração acelerado, e se esconde perto da porta do quarto de Pilar, tentando ouvir cada detalhe sem ser percebida. Lá dentro, Pilar fala com Yuri em tom sério. Nada de charme, nada de provocação. Desta vez ela está realmente nervosa. A vilã aponta para um quadro caro na parede e revela que atrás dele existe um cofre escondido. Dentro dele, segundo ela mesma, está guardado seu maior segredo, algo capaz de acabar com sua vida se cair nas mãos erradas. Rosa fica paralisada. Meu Deus, então é ali que essa cobra esconde a verdade. Yuri pergunta o que deve fazer com aquela informação e Pilar dá uma ordem direta. Ele deve vigiar o corredor como um cão de guarda. Ninguém pode entrar naquele quarto sem autorização. Nenhum funcionário, nenhum parente, ninguém. Pilar acredita que colocando Yuri na porta manterá o segredo protegido. Mas ela comete um erro fatal. Fala demais. Assim que consegue sair sem ser vista, Rosa liga novamente para Heitor e conta tudo. O filho de Arthur fica em silêncio por alguns segundos e então sorri. Aquele cofre não é estranho para ele. Era o antigo esconderijo de seu pai, e Heitor ainda lembra a cena. Pilar, em sua arrogância, usou o lugar perfeito para esconder provas, mas esqueceu que aquele passado também pertencia a ele. Rosa se preocupa com Yuri. Como chegar ao quarto se o segurança ficará vigiando o corredor dia e noite? Heitor, porém, demonstra confiança. Ele sabe que Yuri tem fraquezas previsíveis, e Adriana entende imediatamente que será preciso criar uma distração para abrir caminho. Horas depois, Adriana está no carro ao lado de Heitor, observando Pilar sair da mansão acompanhada de Yuri. Eles seguem de longe, mantendo distância, atentos a cada movimento da vilã. Pilar para em frente a um shopping luxuoso e entra sozinha, deixando Yuri no carro. Adriana percebe a oportunidade. Essa é a minha deixa. Com charme e frieza, ela se aproxima do veículo e finge estar perdida. Yuri, vaidoso, cai na conversa em poucos segundos. Enquanto Adriana prende a atenção dele com perguntas e elogios, Heitor aproveita a distração para garantir que Pilar e o segurança não voltem tão cedo para... O plano precisa de tempo, e cada minuto conta. Quando Adriana retorna ao carro de Heitor, os dois partem imediatamente para o apartamento da família. Rosa já está esperando, aflita, mas pronta para ajudar. Eles entram discretamente no quarto de Pilar, aproximam-se do quadro e revelam o cofre escondido. Heitor digita a senha. O clique metálico ecoa como o início da ruína de Pilar. Dentro do cofre, ele encontra um caderno de couro. Ao folhear as páginas, percebe que se trata do diário de Pilar. A princípio, Adriana espera encontrar provas ligadas a Arthur, Ademir ou sua própria condenação. Mas o conteúdo revela algo diferente e igualmente devastador. Pilar escreveu sobre um segredo antigo envolvendo seu primeiro marido, o pai de Brigitte. Heitor lê em silêncio. O rosto dele muda de espanto para repulsa. Adriana percebe a gravidade antes mesmo que ele termine.
Não é sobre Arthur, é sobre o pai de Brigitte. A revelação abre uma nova ferida. Pilar escondia um mistério terrível muito antes da queda de Arthur, muito antes da condenação de Adriana. A vilã talvez tenha destruído não apenas a vida da cunhada, mas também o passado da própria filha. Adriana leva as mãos ao rosto, chocada. Heitor aperta o diário com força e entende que acabou de encontrar uma arma poderosa. A arrogância de Pilar foi sua própria armadilha. Ao guardar tudo por escrito, ela deixou o caminho aberto para ser desmascarada diante de todos. Esse diário é a chave. Pilar vai cair de dentro para fora. Pilar realmente fez algo imperdoável contra o pai de Brigitte? Ou esse diário ainda esconde uma verdade maior? Depois de descobrir o diário secreto de Pilar dentro do antigo cofre de Arthur, Heitor entende que chegou a hora de arrancar a máscara da própria tia diante de todos. A mulher que por anos destruiu vidas, manipulou heranças, humilhou Adriana e se colocou acima da justiça, agora terá que encarar o julgamento que mais teme, o olhar público. No dia seguinte, Heitor e Adriana entram no apartamento acompanhados por repórteres, câmeras e flashes que iluminam a sala como se aquele lugar tivesse se transformado em tribunal. Pilar aparece furiosa, completamente fora de si, exigindo saber quem autorizou aquela invasão. Mas desta vez seus gritos não intimidam ninguém. Adriana caminha com firmeza, sem baixar os olhos para a mulher que tentou enterrar, lá viva, em uma mentira. O passado pesa sobre seus ombros, mas agora esse peso virou força. O seu reinado acabou, Pilar. Hoje o mundo vai saber quem você é de verdade. Pilar ri com desprezo, tenta diminuir Adriana mais uma vez, chama-a de interesseira, ex-condenada e aproveitadora. Depois se vira contra Heitor, dizendo que ele deveria ter continuado desaparecido, mas cada palavra venenosa apenas revela o desespero de uma mulher encurralada. Heitor, frio e implacável, ergue a voz diante das câmeras. Ele avisa que Pilar não responderá apenas pelo que fez contra Adriana e Arthur. Agora, outro segredo virá à tona. A verdade sobre o primeiro marido dela, o pai de Brigitte. A jovem, afastada no canto da sala, observa tudo em silêncio, sem conseguir entender por completo, mas percebendo que sua vida também está prestes a ser atingida por uma revelação devastadora. O que você escondeu sobre o pai de Brigitte vai destruir a última mentira que ainda te protegia. Pilar perde a cor. Pela primeira vez, o medo se sobrepõe à arrogância. Ela tenta mandar todos embora, ameaça processo, segurança, escândalo, mas já é tarde. Heitor aponta para a escada e revela aos jornalistas que Pilar tentou esconder provas, mandando Yuri subir para apagar rastros e proteger o que restava de suas armações. Os repórteres registram cada reação. Brigitte fica atônita. Adriana observa com o coração acelerado, sentindo que a justiça finalmente começa a cercar aquela mulher por todos os lados. Então os agentes entram no apartamento. Pilar grita, se debate, chama tudo de armação e ameaça destruir quem estiver por trás daquela humilhação. Mas suas palavras já não têm força. A mulher que passou anos mandando, expulsando, humilhando e manipulando, agora é conduzida diante das câmeras, com o país inteiro assistindo à queda da grande vilã da família Brandão. Adriana respira fundo, com lágrimas contidas e um sorriso de alívio. Agora você vai conhecer o pesadelo que me fez viver, Pilar. Mas enquanto Pilar cai, outro monstro tenta escapar do próprio destino. Ademir, preso depois de ser desmascarado, recebe a visita de Dora na cela. Ela não vai pedir explicações nem oferecer perdão. Vai apenas deixar claro que fará de tudo para que ele pague por seus crimes. Ademir tenta se fazer de vítima, implora, promete mudança, diz que tudo foi armação. Dora não acredita mais. Depois de anos vivendo ao lado de um homem cruel, ela finalmente enxerga a verdade e, para ferir ainda mais o orgulho dele, chama André para perto e assume, diante das grades, o amor que havia sido sufocado por tanto tempo. Ademir explode de raiva. Ameaça os dois e jura vingança. Quando Dora e André vão embora, ele suborna um carcereiro e foge pelos fundos da delegacia, mostrando que sua influência ainda tenta sobreviver mesmo no meio da ruína. Horas depois,
André recebe uma ligação aterrorizante. Ademir está livre e observa Dora à distância. Pedro é avisado imediatamente, aciona a polícia e sai em busca dela. O vilão, tomado pelo desespero, coloca Dora dentro do carro e tenta transformar sua queda em uma última vingança. A perseguição começa. Viaturas seguem o veículo. Pedro e André correm contra o tempo, e Dora, em pânico, tenta fazer Ademir parar. Quando tudo parece perdido, ela revela a verdade que congela o vilão. Eu estou grávida. Ademir freia, abalado, acreditando por um instante que ainda existe uma chance de reconstruir alguma coisa. Mas Dora, firme, destrói a ilusão final. Essa criança não é sua. É do André. Ademir desaba. O homem que perdeu carreira, esposa, liberdade e reputação, agora perde também a fantasia de família que tentou usar como salvação. A polícia se aproxima, André corre para Dora e Pedro encara o pai com a certeza de que aquela noite ficará marcada como o fim de um império construído sobre mentiras. Agora eu quero saber a sua opinião. A queda de Pilar foi mais satisfatória que a derrota de Ademir? Deixe seu gostei. Inscreva-se no canal e escreva nos comentários qual vilão merecia pagar primeiro. Continue acompanhando o Quem Ama Cuida, porque a justiça chegou, mas as consequências dessas revelações ainda vão incendiar todos os próximos capítulos.